sábado, você que nos assiste, é com muita alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar o quarto tema da nossa lição, que fala sobre servir aos necessitados. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos a presença do Gilson. Que bom que você está aqui, viu, Gilson? Obrigado. E do Rafael também, que fazia tempo que não aparecia. É bom ter a tua presença aqui, viu? Muito bom. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou pelo facebook.com/Conexão número 7 Curitiba. facebook.com/Conexão número 7 Curitiba. Nós vamos pedir para que Deus nos oriente, nos ajude no estudo dessa lição. Eu vou pedir que o Gilson faça uma oração para a gente, por favor. Ore conosco aí, onde você estiver também. Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, por mais uma semana que tivemos, a tua companhia e o teu cuidado. Agora estamos prontos aqui, Senhor, a renovar nosso conhecimento, nossa sabedoria e aprender de Ti. Por isso nos acompanha, Senhor, nesta hora, possamos juntos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para os Teus filhos quando eles se reúnem. Abençoa-nos nesta hora sobre o tema que vamos falar também e aqueles que nos ouvem também. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler aqui, o título da nossa lição dessa semana é Misericórdia e Justiça em Salmos e Provérbios. E o nosso verso principal está lá no livro de Salmos, no capítulo 82, versos 3 e 4. Diz o seguinte: defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos do inimigo. É muito interessante saber como Deus se preocupa com os necessitados, né? A gente está vendo aqui especificamente, a gente já leu, né, em outros temas, como Deus sempre trazendo à tona esse assunto, né? Cuida das pessoas que precisam. Teve uma lição que a gente viu que ele falou especificamente sobre os órfãos e as viúvas, né? Ele sempre está trazendo à tona esse tema, sempre falando para a gente prestar atenção. E aqui está falando que a nossa fé depende disso, de nós fazermos o bem para aquele que necessita, né? Deus sempre está querendo exercitar a nossa fé. E eu não me lembro direito aqui em qual dia que ele fala isso especificamente, mas eu achei muito interessante quando o autor fala que Deus, na realidade, ele não precisa que a gente faça nada. Porque ele está cuidando das pessoas individualmente, ele sabe o que elas precisam. Mas ele está nos dando a oportunidade de participarmos, né? Para a gente tirar um pouco o foco de nós mesmos e ajudar o próximo, né? Colocar o nosso foco sobre outra pessoa. O primeiro tema aqui, Rafael, eu queria começar com você. Ele fala sobre os cânticos de esperança para os oprimidos. E aqui o que a gente vê nesse salmo é que existe um clamor das pessoas pedindo que a justiça seja feita, né? E como às vezes a gente se sente injustiçado nesse mundo, né? É verdade. A gente vê que, a despeito da linguagem às vezes poética, mais lírica dentro de salmos e provérbios, a gente vê na realidade que o livro de Salmos em especial, ele é um clamor. Ele é um clamor, né? Um clamor em prol da justiça, da fidelidade a Deus. E como você mencionou, Mônica, em todas as eras, em todas as épocas, esse contentamento em estar ao lado de Deus e o descontentamento com as injustiças que acontecem dentro da nossa sociedade. Todos os salmistas, né? Eles colocam muito bem essa linha de pensamento, né? Falam sobre a injustiça, sobre a necessidade do órfão, da viúva, a pobreza, a exploração, corrupção. Acho que talvez a palavra mais em moda hoje em dia seja corrupção, né? Que é mencionado nas rádios, na televisão, todos os meios de comunicação. E como sempre existiu, né? Exatamente. E aqui a gente vê o clamor do salmista também relacionado às causas sociais, né? O clamor a Deus. E eu achei interessante que a lição,
ela sempre coloca o papel de Deus ligando, cuidando dos oprimidos, daqueles mais necessitados. E o salmista coloca muito bem, não só um salmo, mas todos os salmos que a lição cita, que se alguém não olha por você, Deus está olhando. Não é verdade? Deus está com os olhos sobre os oprimidos, sobre os cansados, sobre os aflitos, sobre os injustiçados e aqueles que muitas vezes ficam à margem da sociedade. Não é à toa que o próprio Jesus disse que se nós fizéssemos algum bem a essas pessoas, ele comenta assim, se fizeres a essas pessoas, a mim o fizeste. Ou seja, nós estamos nos unindo, né? Ele diz que ele não precisaria da nossa ajuda se ele não quisesse. Ele poderia trazer a justiça e fazer com que a justiça existisse de uma forma visível a todos nós, mas ele faz com que nós participemos desse plano que ele criou para a ajuda do próximo, a ajuda dos órfãos, das viúvas, como já estudamos em termos anteriores, né? Mas sabe que essas duas palavrinhas do tema da semana, misericórdia e justiça, primeiro que justiça, como o Rafael falou aqui, é o que mais se escuta hoje, questão, né? E eu até grifei aqui assim, será que nós estamos vendo alguma coisa parecida acontecer no mundo e no nosso país hoje? Justiça, misericórdia, injustiça, os maus prosperando e os que não são considerados maus não estão prosperando tanto, né? Tendo uma vida melhor, outros, né? Os líderes, né? O tema vai tratar sobre os líderes depois, vivendo numa situação muito acima do que o próprio povo que eles governam e tal, né? Então, sim, são duas palavrinhas que nós precisaríamos refletir bem. Misericórdia e justiça. Misericórdia só por Deus, porque pelo ser humano é bem difícil. Justiça, pode existir um pouco de justiça, mas a justiça principal é a justiça que vem depois. Sim. E nós vamos estudar isso, né? É verdade. Eu queria que você comentasse agora, Gilson, aqui ele fala sobre especificamente o Salmo 82, né? Que assim como ele estivesse pedindo para Deus, faça alguma coisa, meu Deus. Para Deus agir. Para Deus agir. Às vezes parece que Deus não está ligando muito, né? Que as pessoas estão à mercê. E muita gente tem essa percepção mesmo, né? Eu já ouvi falar assim, nossa, se Deus realmente existisse, Ele estaria fazendo alguma coisa. Olha quantas pessoas sofrem, né? Violência, tudo, né? A situação é bem, vamos dizer assim, preocupante para alguns que não conhecem muito e não têm muita esperança de que isso um dia vai acabar, né? Nós estamos vendo que a palavra de Deus diz que isso um dia vai acabar, que essa opressão, essa situação de perseguição vai acontecer, mas um dia vai acabar porque Deus vai colocar a sua mão, né? E aí eu coloquei aqui no meu comentário assim, Deus é pai, não é padrasto, né? Nada contra os padrastos, né? Mas Deus é pai. Ele criou a mim e a você. Ele criou o ser humano à sua própria imagem. E se ele é capaz de cuidar das aves que não plantam e nem semeiam, se ele é capaz de cuidar dos animais que não fiam e não cosem as suas... Sim. Por que ele não cuidaria da gente, né? Só que como você comentou, Mônica, às vezes nós como seres humanos vemos tanta coisa ruim acontecendo que nós clamamos realmente para Deus. Sim. Senhor, o Senhor vai agir ou o Senhor vai deixar acontecer? E aí às vezes é difícil para explicar para as pessoas que isso vai ter um fim depois, né? Recentemente aconteceu um episódio que em conversa com um dos nossos líderes aqui, também perguntou como é que a gente estava, assim, eu falei, pastor, um pastor, né? Ele disse, pastor, eu estou vivendo assim, e Deus está me respondendo assim, a minha graça te basta. Porque muitas coisas que eu estava ansiando e pedindo não estava acontecendo, Rafael. Então, eu cheguei à conclusão que Deus disse para mim assim, a minha graça te basta.
viva. Assim como ele falou para Paulo. Para né? Paulo, viva e deixe que eu tomo conta do resto. Aí comecei a acalmar o meu coração. E acho que isso acontece com muitas pessoas aí, na sociedade, na igreja, né, na sua profissão, na minha, na sua que nos acompanha também, né? Um dia desses, Mônica, eu estava indo em direção ao trabalho, liguei o rádio, e às vezes eu coloco em alguma rádio de notícia. Nem sempre, mas eu estava escutando, e a âncora do noticiário disse o seguinte, ela deu a notícia, leu a manchete, e depois ela fez o seguinte comentário. Ela falou, se eu fosse Deus, eu já teria fulminado essas pessoas. Ela falou isso. Eu achei muito interessante o comentário dela, porque ela disse assim, ó, ela leu, era uma notícia terrível, assim, violência e tal, e ela falou assim, eu não aguento, porque se eu fosse Deus, eu teria fulminado essas pessoas. Então, naquele momento eu fiquei pensando, e quando eu li a lição, especialmente esse trecho da lição que nós estamos comentando agora, eu lembrei do comentário dela, né? Porque, assim, instintivamente, às vezes algumas notícias ou o modo como a sociedade é conduzida, isso nos revolta, na verdade. Né? A lição, ela até diz que, por exemplo, líderes, juízes no passado, assim como atualmente, também se envolviam em casos de corrupção, também praticavam injustiça, também deixavam de amparar o órfão, a viúva. Ou seja, a história é cíclica, né, Gil? Se repete. Né, Mônica? A história, ela se repete, ou seja, na Grécia Antiga, na Roma, na Curitiba contemporânea. É porque a essência do ser humano é a mesma, Exatamente. né? Agora, sim, é como a gente realmente, isso que o Gilson falou, da gente acalmar o coração, é uma coisa que a gente só consegue realmente quando você está conectado a Deus. Porque, primeira coisa, Deus não pensa como a gente pensa. E o tempo dele não é o nosso tempo. E o conhecimento que ele tem não é o conhecimento que nós temos. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, porque a gente vê uma coisa fragmentada, né? Um trechinho aqui, mas Deus está vendo todo. E o, né? salmista, ele coloca Deus como o juiz supremo. O justo juiz, aquele que não falha, aquele que está acima de todas as coisas. Exatamente. Né? Então, assim, se você vai até um julgamento, se você vai ser julgado, de repente você já pensou, eu gostaria que esse juiz tivesse a onisciência de Deus para ele poder ver tudo o que aconteceu. Exatamente. Se você se sente injustiçado. O juiz terreno, ele não faz isso. Mas o juiz verdadeiro, que é o nosso Deus, ele é onisciente. Então, ele vê todas as coisas. Aí vem a nossa confiança, a nossa tranquilidade. Sim. Duas coisas que a gente pode, por exemplo, para fechar essas duas primeiras partes, seria, primeiro, que o Rafael acabou de comentar, a justiça divina, essa não vai falhar. A nossa pode falhar. E é falha. E é falha desde os tempos que o mundo é mundo. Sim. Exatamente. Mas a justiça divina, o justo juiz, ele mesmo diz nos Salmos, pode deixar que eu tomo conta e no final eu vou julgar essas pessoas. E até existe um ditado popular, né, Gilson, que diz que a justiça tarda, mas não falha, mas na realidade não tarda, porque o tempo de Deus é exato. Ele nunca ele se atrasa, né? E outro detalhe que eu percebi nos Salmos, relativo à justiça e à misericórdia, é assim, Deus permite que nós passemos, às vezes, para que nos apeguemos mais a Ele, e Ele permite que nós reclamemos. Ele permite que nós clamemos. Ele diz assim, clame a mim, me procure, me busque. Então, assim, o salmista já estava fazendo isso, e nós fazemos isso constantemente. E você, se não está clamando aí, é a hora de você clamar também. Porque Deus é o justo juiz. Então, se nós tivermos a confiança, como o Rafael falou, e a certeza de que isso lá na frente será resolvido, mesmo que do nosso jeito, do nosso tempo, a gente não entenda, é a graça que ele está dizendo para você. Minha graça te basta, deixa comigo. Eu vou tentar resolver e a melhor resolução que eu vou te dar vai ser a minha. A gente precisa acalmar e pensar nisso aí daí para frente também, né? O próximo salmo que o autor cita aqui é o Salmo 101, né, que o Gilson já tinha falado no comecinho, que ele fala sobre os líderes. O que ele fala, Rafael, sobre os Interessante líderes? que o mais notório salmista da Bíblia, quem é? O rei Davi. É o rei Davi. E né? Davi é o mais notório salmista, é claro que ele não foi o único a escrever o salmo, mas ele é o mais notório, mais conhecido.
E o interessante é que o clamor de Davi, como ele era um rei, ele era um líder supremo da sua nação ali, ele escreveu o salmo e ele destinou esse salmo para outros líderes. Quando eu digo líderes, a gente tem que entender as pessoas conhecidas e que ocupam cargos proeminentes na sociedade. Juízes, desembargadores, né, senadores, governantes e por aí vai. E tem aqui um trecho do Salmo, Mônica, eu vou ler rapidamente aqui, só um trechinho só para a gente refletir. Davi diz assim, né? Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Ele faz uma pergunta para Deus, mas é uma pergunta retórica. E ele diz, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal e odeio a conduta dos infiéis. São fortes essas palavras. Porque aqui Davi está fazendo um apelo para os líderes e ele diz que ele, como rei, governante de uma nação, ele decidiu ser alguém diferente, alguém que seguia e que estava disposto a seguir o caminho da integridade. Foi dar o exemplo, exatamente. E nós sabemos que é muito difícil. Quando você ocupa um cargo proeminente, um cargo importante, seja ele qual for, você está rodeado de pessoas que têm um interesse sobre você. Sim. E é muito difícil você manter uma equipe ou pessoas ao seu redor que são íntegras também. E Davi, como rei de Israel, como rei de uma nação que tinha nascido de uma teocracia, ele sabia dessa importância. Então ele começa a pregar, ele começa a escrever, ele começa a se dirigir a toda uma nação, que ele seria um rei íntegro, fiel. E esse é o exemplo do líder mesmo. É o líder que dá o exemplo, que fala, que diz e que coloca propostas e atitudes eficazes nessa direção. Não é verdade? Os líderes já citados aqui, né? E mais nós todos como até líder do nosso lar. É verdade. Todo mundo lidera alguma coisa. As esferas de influência que nós exercemos ao nosso redor, elas são muito grandes. Então, se você quer partir para o lado errado, pense que atrás de você vai um monte de gente atrás, vai um monte de liderados teus, de pessoas que seguem a sua influência e a minha influência. Por isso que Davi, que foi um grande rei, mas que foi um pecador e que se arrependeu e que foi considerado um homem segundo o coração de Deus no final da sua vida, na metade da sua vida, depois do seu arrependimento e confissão, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele sabia da importância de liderar e de exercer a liderança. E nós também. Nós somos líderes no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa vizinhança. Então, nós temos que entender o seguinte, que a liderança exige uma certa responsabilidade de cada um de nós. E se nós queremos estar dentro do que Deus orientou, da integridade, como o Rafael comentou, da sabedoria, só tem um jeito, seguir o que Deus coloca para nós como seres humanos no mundo de pecado que a gente sabe que existe e que vai sempre existir até o Senhor voltar, né? O último salmo que ele comenta aqui é sobre o Salmo 146, que na realidade ele ensina o caminho, né, Gilson? Ele fala aqui, que a gente já mencionou, que é o andar com o Senhor. Ele coloca como uma solução, né? Eu vejo aqui. Ele está dizendo assim, ó, por aqui é melhor. Por aqui. É mais fácil. Mais fácil. Se você quer ir por aqui, você até pode chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Mas por aqui é melhor. E aqui vem aquela parte que você citou no começo. Ó. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele só quer que nós nos unamos a Ele no tratamento com o nosso próximo, no sistema da misericórdia e da justiça. Ele não precisaria, ele poderia tomar conta de tudo sozinho. Com certeza. Porque ele é o Criador. Ele sabe como que o ser humano é. Ele criou todos nós. Então, só que aqui ele dá um caminho, como você falou, né? Andando com o Senhor, né? Eu gosto muito daquela imagem em que você está andando na praia com Jesus, mas de repente você está andando sozinho na praia. Porque os passos que estão marcados na areia são só os teus. Desculpe, você só vê dois passos. Na realidade, é Deus que te colocou no colo para carregar você. Por isso que você só está vendo dois passos.
não está vendo mais o teu 4 passos como você vinha Aham. antes. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque isso nos dá a certeza e a tranquilidade de que, ainda que não haja justiça, misericórdia, que os líderes não saibam liderar, e nós vemos isso no mundo, ao nosso redor aqui, perto do nosso país, nós estamos vendo Bem aqui, perto. na fronteira Ou até do nosso na país. nossa vida pessoal Nossa também, vida pessoal. né? E daí Deus está dizendo, olha, tem um caminho mais fácil. Esse caminho é andar comigo. Se preciso, eu te pego no colo, não tem problema. Sim. Mas tem que andar comigo, né? A gente precisa... Né? E eu grifei aqui, não sei se você grifou também, mas parece que você grifou mais ou menos a mesma coisa que eu aqui. É que Cristo veio ao mundo para andar e trabalhar entre os pobres e sofredores. E se você vê a história de Jesus, a maioria das vezes ele andava só com os pobres, sofredores, as viúvas, os órfãos. Necessitados. Dificilmente você via ele num banquete de um grande empresário da época, Sim. alguma coisa. Geralmente ele gostava de andar mais com essas pessoas mais humildes. Então eu grifei aqui e eu vi que você grifou também. Eles receberam a maior parte da sua atenção. E hoje, na pessoa de seus filhos, nós, ele visita os pobres e os necessitados, aliviando os angustiados e os sofredores. Ou seja, ele está dizendo, vem comigo, eu vou te mostrar o caminho, vem comigo, nós vamos tentar aliviar isso tudo na sociedade e no mundo de pecado que vivemos. Né? E eu acho que uma das frases que a lição coloca, com o mesmo sentido que você acabou de dizer, é o seguinte, uma forma de você encontrar Deus é participar do que Ele faz. Sim. Inclusive você falou isso na introdução da lição. Algumas pessoas falam, mas como encontrar Deus? Como ter um relacionamento vivo com Cristo? É você participar do que Ele faz. A obra da caridade, da misericórdia, de se envolver em projetos em que você doa seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, porque você está participando. Você encontra Deus quando você faz o que Ele te diz para fazer. Esse encontro é pessoal e é uma decisão complicada, porque você tem que deixar o teu eu de lado para que você consiga fazer isso. E pegando uma carona no Salmo, que você citou, Mônica, o Salmo 146, tem lá, por exemplo, as bem-aventuranças. O próprio Jesus, ele comenta, ele fala sobre as bem-aventuranças. Se você pegar ali, por exemplo, o capítulo 5 de Mateus, que é o trecho das bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são o caminho da felicidade. E Jesus diz o seguinte, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. E depois ele complementa Jesus dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Entendeu? Então, o próprio Cristo coloca misericórdia, fome e sede de justiça. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela está ou não está no caminho do encontro dela com Deus? Sim, é verdade. A gente nota nisso, Rafael, que o Novo Testamento, através de Davi, escrito há muitos anos antes o Velho Testamento, escrito muitos anos antes do Novo Testamento, falavam da misericórdia e da justiça, e aí Jesus, no Sermão da Montanha, chegou lá e falou a mesma coisa. Ou seja, reforçou, né? Reforçou, está se repetindo, ele está dizendo, olha, é justiça, é misericórdia, é influência, esfera de influência, liderança. Sim. Eu estou te mostrando o caminho, a gente precisa entender. E é uma coisa assim, né, que eu lembro, o Gilson, ele participava bastante, a gente participava junto do mutirão de visita, quando a gente ia visitar as pessoas em casa, né, Gilson? E assim, com certeza isso acontecia com você também, porque acontecia comigo. A gente saía lá mais feliz do que a pessoa que tinha sido visitada. É verdade. E eu acredito que é esse sentimento que Deus quer que a gente tenha, o sentimento que Ele tem. Como Ele fica feliz de ter feito bem para uma pessoa, de ter aliviado, né, um cargo, né, uma coisa pesada que estava na pessoa. E é esse mesmo sentimento que Ele quer compartilhar com a gente. Né? É uma oportunidade que Ele está dando para a gente. Né? A nossa tendência não é fazer por nossa própria vontade, mas Ele insiste. Está insistindo, ele não desiste, ele insiste, dizendo assim, ó, o caminho é esse, eu já te ensinei, se você quer ir por lá, mas é por aqui. Sim, E a gente às vezes quer fazer por nossa própria vontade, né? Aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. O autor, ele
fala do Provérbios apenas de um dia, né? Exatamente. Ele deixou mais para os Salmos do que nos Provérbios, mas não sei quanto a vocês, mas é um dos meus livros preferidos da Bíblia, porque ele dá uns conselhos tão práticos para a gente, né, Rafael? E o Provérbios também fala de misericórdia com os necessitados. Exatamente. O livro de Provérbios, ele é um livro de experiências. Sim. E ele é um livro que traz muito da vivência do próprio Salomão. Sim. Né? Então, muitas vezes, Salomão se coloca ali na primeira pessoa. E ele aconselha, ele divide as suas próprias experiências pessoais, falando sobre as experiências que todos nós temos, as experiências nossas da vida, relacionadas ao amor, ao dinheiro, à busca pelo conhecimento, pobreza, riqueza, quer dizer, tudo. Discórdia, exatamente, tudo, ele né? é um livro que aborda tudo isso. Mas, em vários momentos dos capítulos aí dentro do livro de Provérbios, ele toca também na questão da misericórdia, da justiça, da busca da felicidade relacionada à misericórdia e à justiça e o amor ao nosso próximo, o amor aos necessitados. Eu achei especialmente interessante que a lição fala sobre todos esses assuntos, pobreza, riqueza, contentamento e tudo mais, e o que na realidade o autor quer é nos alertar para as diferentes circunstâncias e escolhas. Porque diariamente nós temos que tomar decisões. Sim. Eu posso escolher ajudar ou não. Eu posso escolher deixar o meu eu de lado ou não. Eu posso escolher ter um relacionamento com Deus ou não. Isso tudo compõe a nossa espiritualidade e a nossa decisão de ajudar ou não. Sim. O que é alguém misericordioso? É fácil ser alguém misericordioso? Né? Hoje em dia não é tão fácil assim. Acordar de madrugada para assistir alguém, né, que está em necessidade. E muitas vezes, quando eu vejo, por exemplo, notícias na televisão e falando sobre corrupção, que a gente tocou aqui no começo, eu fico pensando assim, eu falei, tá, mas e se eu estivesse no papel daquela pessoa? Eu teria a mesma atitude? Eu faria? Sim. Eu teria sido honesto, eu teria sido reto, eu teria agido de outra forma? Porque às vezes a gente só julga, mas é muito mais fácil julgar do que se colocar no lugar de outra pessoa também. Com certeza. Né? E eu achei interessante, vou colocar uma pergunta aqui para vocês, para a gente discutir essa parte, que o que acontece será que eu tenho sido alguém com compaixão? Eu tenho tido a compaixão? Eu tenho exercitado a minha compaixão diária? É uma pergunta interessante, né? É verdade. Sabe, Rafael, aqui também talvez valesse a pena tocar um pouquinho, né? Uns 2 ou 3 minutinhos, assim, porque muitas pessoas olham Provérbios, e Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já, né, próspero e sábio, né? Exatamente. Então dizem assim, mas para ele era fácil, né? Porque ele era sábio e ele era rico. Sim. Né? Então era muito fácil para ele falar isso aqui, mas na realidade não. Quando ele pediu para Deus pediu para ele, o que você quer? Riqueza ou sabedoria? O que ele pediu? Sabedoria. Depois as riquezas vieram. Então, muita gente pode pensar assim, não, o rico é abençoado e o pobre tem ausência de bênçãos. Mas é exatamente isso que a lição e o próprio livro diz que não. Que você pode ser abençoado mesmo não sendo rico. Sim. Uhum. Financeiramente. Você já imaginou que você tem saúde? Você já imaginou que você tem trabalho? Você imaginou que você tem comida na tua mesa? Então tudo isso são bênçãos. Tem pessoas que te amam, Tem né? pessoas que te amam, que te rodeiam. Então tudo isso são bênçãos. Então, mas só que muitas pessoas pensam que ser abençoado é ser milionário. Eles vinculam a felicidade ao dinheiro. Ao dinheiro. Né? E Salomão aqui está dizendo, como você falou, para que a gente reflita sobre as escolhas que nós fazemos. E é até interessante que tem uma parte que ele fala assim, que ele diz, não é bom ser muito pobre nem muito rico. Ele fala, não é bom nem um extremo nem outro. Exato. É o mais ou menos, né? O equilíbrio. Mas a Bíblia é cheia de histórias verídicas que a da viúva pobre, da viúva que deu tudo. Sim. Na sua pequena oferta, ela deu tudo que ela podia. Né? Então, o livro de Provérbios, Salomão está tentando fazer com que a gente reflita assim, você pode escolher que caminho seguir, mas a felicidade e a bênção não está relacionada a você buscar a tua vida inteira. Tanto é que ele diz,
Depois disso, eu vi que tudo isso era correr atrás do vento. É verdade, que não valeu de nada. Não valeu de né? nada. Então eu preciso entender que a justiça e a misericórdia aqui, quando ele está falando aqui, é que eu e você que nos assiste, temos que saber fazer as nossas escolhas. Qual que é a nossa escolha? Tentar andar ao lado de Deus. Tentar ao lado de Deus, exatamente. Tentar andar ao lado dele todo o tempo. E um dos provérbios aqui, esse eu anotei porque esse aqui diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o muito ou um grande tesouro com inquietação no coração. Sim. Mesmo que você não tenha todas as bênçãos financeiras ou, né, de saúde, ou o que é bênção que você acha que você deva ter, aqui diz assim: melhor é o pouco no temor do Senhor, ou na compreensão do que o Senhor me diz, do que o muito e você não saber, nada como usar Deus. E como fazer. Né? Então, na realidade, esse pouco de tempo aqui que ele deu para o livro de Provérbios deveria ser mais, na minha opinião. É verdade, essa semana inteira. Né? Você gostaria de complementar mais alguma coisa, Rafael? Complementar o seguinte: eu achei muito interessante ao estudarmos os Salmos, um pouquinho do livro de Provérbios também, e eu achei interessante que um dos autores da lição, ele escreveu o seguinte, que o que está escrito no livro de Salmos e Provérbios é a lacuna que preenche a distância entre o nosso relacionamento com Deus e a nossa miséria. Né? Porque você às vezes tem aquele ápice de felicidade, de prosperidade, de alegria, só que no dia seguinte você pode se encontrar como talvez o mais miserável ou triste dos homens. Sim. Porque num dia você está bem, mas no outro dia alguém da tua família pode morrer, pode adoecer, Sim. Você se vê envolvido num acidente de trânsito, né? Então assim, essas coisas são muito rápidas na nossa vida. Hoje está tudo bem, amanhã as coisas podem não estarem. Então, a gente precisa se preparar para algumas dessas situações. Não estou dizendo que a gente vai aqui, né, ser masoquista e falar assim, não, eu gosto do sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento. Mas a gente tem que estar consciente que Deus caminha ao nosso lado, que Ele é um Deus de justiça e que Ele está pronto a nos amparar. Se eu sei que Deus pode me amparar na felicidade e na tristeza, se o momento de tristeza chegar, você ainda assim eu vou estar mais tranquilo. Eu vou estar mais tranquilo. Né? E o livro de Salmos, todos os Salmos ali que estudamos aqui, comentamos rapidamente, mesmo os poucos comentários dos Provérbios citados aqui também, eles são relacionados a isso. A justiça e a misericórdia de Deus, elas fazem parte do nosso clamor, da nossa necessidade e da nossa afeição por um Deus que, como você citou, Ele não é nosso padrasto, Ele é o nosso pai. Né? É o pai, o nosso pai biológico. Eu carrego dentro do meu DNA a assinatura de Deus. Sim. Aqui existe até uma música que está muito em evidência agora, né? Deus é sempre Deus, mesmo que a doença venha, Sim. que o trabalho... Ele continua sendo Deus, Ele vai ser Deus. E aí você vê assim, você sem Deus é quem? Ninguém. Mas Deus sem você é quem? É Deus. Continua sendo Deus. Então... Estamos no caminho, né? Tomara que Deus... Para terminar, eu gostaria só de ler o resumo que o autor coloca aqui da lição, que diz o seguinte, ó. Salmos e Provérbios enfatizam os desafios de viver fielmente em meio às experiências e provações. Eles apresentam a visão de Deus para a sociedade e sua preocupação para com os pobres e oprimidos. Ele protege os que são muitas vezes ignorados ou explorados. E se Deus age assim, nós devemos agir assim também. Eu agradeço muito a participação de vocês. Infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Mas a gente ainda podia ter muita coisa para falar. Nós vamos então terminar com uma palavra de oração e peço que o Rafael faça uma oração para a gente. Vamos orar então. Querido Pai, agradecemos a Ti pela oportunidade de estudar um pouquinho da Tua palavra, que os nossos passos possam seguir os Teus passos, ó Pai. Que a Tua justiça e a Tua misericórdia nos cubram, que o Senhor nos dê acuidade mental, brandura de espírito e largueza de coração para seguirmos a Tua lei. Amém. Fica conosco aqui, abençoe todos que estão nos ouvindo, que estão estudando conosco, para que eles também possam sentir esse mesmo desejo e essa mesma necessidade. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Nós agradecemos muito a tua presença conosco aqui no estudo dessa lição, lembrando apenas que você pode acessar as nossas lições todos os sábados a partir das 10 horas da manhã e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30 nós temos o nosso culto. Tenha um dia muito feliz e abençoado, fica com Deus.